Paranavaí, o poema da Terra Vermelha. No coração do noroeste do Paraná, onde a terra pulsa em tons de vermelho, existe um lugar cujo nome é, em si, um poema. Paranavaí, uma melodia nascida do encontro de dois gigantes, o rio Paraná e o rio Ivaí. Um nome que ecoa a promessa de um novo começo. Por séculos, esta terra foi um sertão esquecido, um silêncio profundo visitado apenas pelo vento e por exploradores audaciosos. Mas a força do ciclo do café, como um chamado, despertou a região. A antiga fazenda velha brasileira viu brotar os primeiros sonhos, plantados em 1 milhão de pés de café, sementes de uma cidade que estava por nascer. De todos os cantos do Brasil vieram almas corajosas, atraídas pela exuberância desta terra. Abriram picadas na mata, como a lendária estrada boiadeira, que não era apenas um caminho, mas uma veia aberta, ligando o sonho isolado ao resto do estado. Com fé e trabalho, ergueram a primeira capela, e em 14 de dezembro de 1952, Paranavaí floresceu oficialmente, um município nascido da coragem e da união. E essa terra, regada por rios e suor, revelou sua verdadeira vocação: a poesia. O que começou como uma simples apresentação escolar, transformou-se em um dos mais antigos e respeitados festivais do país. O FEMUP é a alma de Paranavaí, o palco onde a cidade canta, conta e encanta o Brasil. É a prova de que aqui, a arte não é apenas um evento, é o ar que se respira. Hoje, quase 100 mil almas chamam este lugar de lar. Um lar próspero, onde a força da terra se revela na segunda maior criação de gado do Paraná, nos laranjais que pintam o horizonte e na mandioca que se torna a maior produção de fécula do Brasil. Mas a riqueza maior está na sua gente, um povo acolhedor que resgata sua herança gaúcha no sabor do costelão ao fogo de chão, um prato que não alimenta apenas o corpo, mas a alma e a história. Viver em Paranavaí é sentir a segurança de uma cidade que cuida dos seus. É investir no futuro, em um polo de educação que semeia conhecimento. É caminhar pela Praça dos Pioneiros e sentir a gratidão por aqueles que vieram antes. É encontrar um momento de paz no santuário de Nossa Senhora do Carmo. Paranavaí não é apenas um ponto no mapa, é um poema escrito a muitas mãos. Uma história de superação, uma melodia de progresso e um verso de esperança. Uma cidade que nasceu da terra, floresceu na poesia e hoje brilha como um farol de cultura e qualidade de vida no coração do Brasil. Paranavaí, a cidade poesia. Entre as mais jovens regiões do estado do Paraná a serem povoadas e colonizadas, como decorrência do ciclo do café, está a imensa zona situada a noroeste, nas bacias dos rios Ivaí e Paranapanema, nos limites do Paraná com o Mato Grosso do Sul. Período pré-colonial e colonial. No início do século XVI, espanhóis e portugueses fizeram suas primeiras penetrações, quase ao mesmo tempo, desencadeando as primeiras lutas pela posse efetiva da terra. Assim, o descobrimento, o desbravamento e o povoamento das terras que constituem hoje o estado do Paraná foram obra de castelhanos, portugueses e bandeirantes paulistas, que a partir de 1602 começaram a fazer suas primeiras entradas no sertão guairenho, trilhados ou caminhos fluviais e as picadas íngremes do sertão. Data do início dessas penetrações a abertura dos primitivos caminhos através do sertão conhecido pelas denominações de Caminho de Peabiru, Caminho Fluvial do Rio Cubatão, de Itupeva e do Arraial e de Sorocaba a Viamão, por onde transitaram, no século XVI, expedições das mais diversas.
A partir de 1554, já existiam nas bacias dos rios Paranapanema, Ivaí, Tibagi, Piquiri e Paraná as reduções jesuíticas e as cidades da República do Guairá. De qualquer forma, durante quase 4 séculos, a zona setentrional do Paraná ficou esquecida e abandonada, sendo visitada apenas por viajantes, bandeirantes e exploradores europeus. Primeiro núcleo populacional. A região onde hoje se encontra o município de Paranavaí pertenceu em épocas sucessivas do povoamento às comarcas de Tibagi, Londrina, Rolândia, Apucarana e Mandaguari. Até o ano de 1920, a zona era completamente desabitada, constituída de terras devolutas de propriedade do Estado. A partir desta data, foi que iniciou o povoamento e colonização da região. O único meio de comunicação até então existente era uma estrada antiga, que partindo de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, cruzava o rio Paranapanema, em sentido leste-oeste, atingindo a localidade, onde surgiu mais tarde o município de Paranavaí. O primeiro núcleo populacional surgiu na antiga Fazenda Montoya, que se situava no mesmo local onde hoje se encontra a Fazenda Experimental do Estado. Aí, em 1930, já existia um cartório de registro civil, o que significa que Montoya, naquela época, já era distrito judicial. Fazenda Velha Brasileira. A partir de 1930, o povoamento deslocou-se rapidamente para a Fazenda Velha Brasileira, atual zona urbana de Paranavaí, em cujas terras virgens e férteis foi plantado nada menos que 1 milhão de pés de café. A inesgotável exuberância da terra da Fazenda Velha Brasileira atraiu, em curto lapso de tempo, pessoas de todos os quadrantes do país que vieram de uma ou outra forma contribuir para o progresso e desenvolvimento da cidade nascente. A Fazenda Velha Brasileira, surgindo sob inspiração de Dr. Lindolfo Collor, um dos líderes da Revolução de 1930 e autor da legislação trabalhista brasileira, veio a pertencer-lhe. Posteriormente, foi transferida à Companhia Braviaco, Colônia Paranavaí. Algum tempo mais tarde, por conta do Decreto nº 800, de 8 de abril de 1931, assinado pelo general Mário Tourinho, então interventor federal do Paraná, as terras de Paranavaí voltaram ao domínio do Estado, sendo autorizado o seu loteamento. Data dessa época, o início da decadência da povoação e da localidade. Devido à burocracia existente, verificou-se um verdadeiro êxodo na população que abandonava o patrimônio para fixar-se noutra localidade. Somente a partir de 1944, reiniciou-se o loteamento sob orientação do Dr. Francisco de Almeida Faria, quando então se acredita, a localidade recebeu a denominação de Colônia Paranavaí, neologismo formado pela junção dos nomes dos rios Paraná e Ivaí. Estrada Boiadeira. Considerando que a colônia estava ligada unicamente ao estado de São Paulo, o interventor Manuel Ribas resolveu determinar a abertura de um picadão que, partindo de Arapongas, ligasse Paranavaí ao resto do estado. Esse caminho foi novamente aberto e melhorado em 1939 pelo capitão Telmo Ribeiro, e desde a sua abertura foi conhecida pela denominação de Estrada Boiadeira. Em virtude da companhia colonizadora haver retirado o apoio à localidade, caiu o desânimo sobre a população, ao ponto de desaparecer completamente e ser extinto o distrito de Montoya. Assim, em 1944, a população de Montoya era inferior à existente em 1930. Retomada do desenvolvimento. A partir de 1944, Paranavaí ressurgiu num surto de realizações e progresso sem interrupção, nem mesmo com as catastróficas geadas de 1953 e 1955. Para construir a primeira capela, foi derrubada a Mata Virgem. A primeira missa foi celebrada na casa de Valdomiro de Carvalho, nas proximidades da antiga estação rodoviária. O fato ocorreu no dia 25 de dezembro de 1944,
sendo celebrante o padre João Guerra. Criação do município. O município foi criado com o desmembramento de Mandaguari pela Lei Estadual nº 1.690, de 14 de dezembro de 1951 e solenemente instalado em 14 de dezembro de 1952, com a posse do seu primeiro prefeito, o médico José Vaz de Carvalho, e instalação da Câmara Municipal. Na época de sua autonomia, o município de Paranavaí era formado apenas por 2 distritos, Catarinenses e Porto São José, novos municípios. O vertiginoso progresso do município foi de tal maneira impressionante que, pela Lei número 253, de 26 de novembro de 1954, Paranavaí foi desmembrada, saindo do seu território os seguintes municípios autônomos: Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Loanda, Nova Londrina, Terra Rica, Paraíso do Norte, Tamboara e São Carlos do Ivaí. Em 1956, foi criada a Comarca de Loanda, constituída dos 5 primeiros municípios, enquanto os outros foram instalados após a realização das eleições a 3 de outubro de 1955. O município tem como limites o estado de São Paulo a norte e os municípios de Santo Antônio do Caiuá, São João do Caiuá e Alto Paraná a leste, Tamboara, Nova Aliança do Ivaí e Mirador a sul e Amaporã, Guairaçá e Terra Rica a oeste. O município se divide atualmente em 5 distritos: Paranavaí, sede, Cristo Rei, Deputado José Alonso, Graciosa e Sumaré. A cidade é considerada um polo da educação superior da região noroeste do Paraná, com instituições como a Universidade Estadual do Paraná, que possui 7 campi. Em 2013, o governador Beto Richa apresentou o projeto de lei 144/2013, que previa a efetiva criação da universidade e a definição da cidade de Paranavaí como sede da reitoria da Unespar. O projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, por 46 votos a 0. A cidade ainda possui outras universidades com destaque para a Unipar, Unifateci e uma unidade do Instituto Federal do Paraná, dentre outras. Entre as belezas das praças e a riqueza natural dos parques, Paranavaí proporciona aos turistas opções de lazer, espaços públicos para cuidar da saúde e muita cultura. O destaque da cidade é, de longe, o tradicional Festival de Música e Poesia de Paranavaí, FEMUP, reconhecido nacionalmente no circuito cultural. O que iniciou-se em 1966 como uma simples apresentação escolar de poesia e música, ganhou forma e fama em cada edição. Assim, há mais de meio século, o evento reúne espectadores e artistas de várias partes do país, com workshops e trabalhos que transitam entre 3 categorias: música, conto e poesia. Situado no noroeste do Paraná, o município tem como limítrofes as cidades paranaenses de Santo Antônio do Caiuá, São João do Caiuá e Alto Paraná a leste, Tamboara, Nova Aliança do Ivaí e Mirador a sul, Amaporã, Guairaçá e Terra Rica a oeste. A norte, o rio Paranapanema separa a cidade do estado de São Paulo. Com uma população estimada em 87.813 habitantes, segundo o IBGE, a economia da cidade é diversificada. Nesse sentido, Paranavaí destaca-se como a segunda maior criadora de gado de corte do Paraná, a maior produtora e exportadora de insumos e suco de laranja do sul do país, além de ser a maior produtora de fécula de mandioca do Brasil. Seja prestigiando os eventos ou visitando os locais públicos, independente da época do ano, o turista que visitar Paranavaí sempre terá algo com que se encantar. Passeios. Museu Histórico, Antropológico e Etnográfico de Paranavaí. O turista que deseja conhecer a cultura e história de Paranavaí não pode deixar de visitar o museu da cidade.
Seu vasto acervo é composto por fotos, artigos e diversas peças que remetem aos primeiros exploradores do local. Um espaço de extrema relevância cultural para a região. Praça dos Pioneiros. Sendo a maior praça da cidade, seu nome se dá pelo monumento que homenageia os primeiros desbravadores da região. O local conta com áreas para a prática de esportes, parque infantil e, todas as sextas-feiras, é palco da Feira da Lua. Seja para relaxar, se exercitar ou descontrair com a família e amigos, a Praça dos Pioneiros é ponto de encontro certo para todas as idades e os casais apaixonados. Santuário Nossa Senhora do Carmo. Localizado na paróquia São Sebastião, o Santuário Nossa Senhora do Carmo recebe visitantes e devotos de diversos lugares, muitos para acompanhar a Novena do Carmo, realizada todas as quartas-feiras. Um ambiente de fé para os cristãos que desejam um momento de paz e reflexão espiritual. Como chegar? Localizada a 506 quilômetros de Curitiba, o acesso até Paranavaí se dá pelas rodovias BR-366, PR-492, PR-561 e PR-218. O aeroporto mais próximo, que recebe voos comerciais, está localizado em Maringá, a 74,6 quilômetros de distância. Gastronomia. Seja para um lanche rápido ou uma bela refeição, o turista vai encontrar em Paranavaí diversas opções de hamburguerias, restaurantes, pizzarias e lanchonetes. Há opções para todos os gostos e bolsos. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.